Fala pessoal, eu sou o Rick do Mão do Terror. E antes de começarmos, lembra, todos enlouquecemos às vezes. Se o terror te fascina, deixa aquele like sinistro, inscreve-se e ativa o sino. Conta nos comentários, qual foi o som mais assustador que você já ouviu à noite? Aumenta o volume. Hoje vou narrar sobre a Máscara No que chora lágrimas de Jade. E garanto que você vai lembrar dessa história nos momentos mais silenciosos. No coração pulsante de Kyoto, onde a tradição se entrelaçava com a modernidade em uma dança silenciosa, Akari Tanaka encontrava seu refúgio. Seu ateliê, um santuário de madeira escura e luz difusa, era o palco de sua arte, a restauração de artefatos antigos. Akari era uma restauradora de arte japonesa, uma guardiã silenciosa de histórias esquecidas, e sua paixão pela perfeição era tão meticulosa quanto os traços de um pincel de caligrafia. Mas em sua busca por beleza e autenticidade, Akari estava prestes a desenterrar uma dor que transcendia o tempo. Entre uma coleção de artefatos de um templo em ruínas, ela adquiriu uma antiga máscara No. Não era uma máscara comum. Esculpida em madeira de cipreste, com traços delicados e uma expressão de melancolia profunda. Ela parecia chorar. Seus olhos, vazios e distantes, eram de uma beleza perturbadora. Lendas sussurradas falavam de uma máscara amaldiçoada, que aprisionava o espírito de uma mulher que havia sofrido uma grande tragédia. Akari, no entanto, via apenas uma obra-prima, um desafio à sua perícia. Sensei Kenji, seu mestre e um homem idoso e sábio com olhos que pareciam ter visto a própria história do Japão, notou a obsessão de Akari pela máscara. Ele havia estudado as lendas das máscaras No, os espíritos que podiam habitar nelas, as emoções que podiam aprisionar. Akari-san, ele advertiu, sua voz suave como o farfalhar de folhas de outono. Alguns objetos são melhor deixados em seu sono. Algumas belezas são perigosas demais para serem despertadas. Akari, no entanto, estava cega para os avisos. Ela via apenas a promessa de uma restauração perfeita, uma chance de trazer à tona a beleza original da máscara. Ela começou o trabalho com a delicadeza de um cirurgião. Cada fibra da madeira, cada traço da pintura era estudado com uma precisão obsessiva. À medida que ela limpava a superfície, ela notou algo estranho. Pequenas gotas de um verde translúcido escorriam dos olhos da máscara. Lágrimas. Lágrimas de Jade. Akari inicialmente pensou que era uma resina antiga, uma peculiaridade da madeira. Mas à medida que ela as coletava, ela percebeu que elas eram reais, frias ao toque, e que a cada lágrima, a máscara parecia ganhar mais vida, seus traços se tornando mais vívidos, sua expressão mais intensa. E, com as lágrimas, vieram os sussurros, fracos a princípio, como o som do vento entre os bambus, mas depois mais claros, mais distintos. Eram vozes, lamentos, segredos contados em japonês antigo. A máscara estava falando com ela. Contava histórias de amor e perda, de traição e vingança, de uma vida que havia sido vivida e perdida em um passado distante. Akari percebeu que a máscara não era apenas um objeto. Era um recipiente para a dor, um túmulo para uma alma. A máscara era um artefato antigo que aprisionava o espírito de uma mulher que sofreu uma grande tragédia. As lágrimas de Jade eram a manifestação de sua dor e de sua essência vital. À medida que Akari tentava curar a máscara, ela inadvertidamente transferia sua própria vitalidade para o objeto, que se tornava cada vez mais vívido e consciente, enquanto Akari se esvaía, tornando-se uma casca vazia,
destinada a ser a próxima alma aprisionada na máscara. Sensei Kenji, vendo a deterioração de Akari, tentou intervir. Ele havia pesquisado a história da máscara e descobriu que ela pertencia a uma Onabu Geisha, uma guerreira samurai que havia sido traída e morta em batalha, seu espírito aprisionado na máscara como uma forma de punição. A máscara se alimentava da dor, da tristeza, da solidão e usava a vitalidade de quem tentava restaurá-la para se manter viva, para se manifestar. Ele confrontou Akari. Akari-san, essa máscara é uma maldição. Esse espírito está te consumindo. Ela quer te aprisionar. Akari o olhou, seus olhos brilhando com uma luz não humana. Você não entende, Sensei. Eu sou parte dela agora. Eu sou a sua beleza. Eu sou a sua dor. Ela estendeu a mão para ele, seus dedos delicados, sua pele pálida como porcelana. Kenji percebeu que Akari estava perdida. O espírito da máscara a havia seduzido, a havia transformado em seu receptáculo. Ele sabia que não podia lutar contra a entidade com argumentos. Ele precisava lutar com o que a entidade mais temia: a ausência de dor, a ausência de emoção, a negação de sua existência. Ele se lembrou de uma lenda antiga sobre como banir o espírito aprisionado em uma máscara no. Era preciso quebrar o ciclo, interromper a transferência de vitalidade, negar a dor, mas o ritual exigia um sacrifício, uma negação da própria arte, uma renúncia à beleza. Era um risco, pois a entidade era poderosa e lutaria para se perpetuar. Uma noite, enquanto Akari estava em seu ateliê, trabalhando na máscara, o espírito se manifestou com uma fúria sem precedentes. O ateliê tremeu, as luzes piscaram e os objetos se moveram. O espírito preenchia o espaço, um coro de sussurros e lamentos que pareciam vir de todas as direções. Akari estava no centro do turbilhão, seus olhos abertos e vazios, sua voz ressoando com uma força sobrenatural. Kenji invadiu o ateliê. Ignorando o caos, ele viu a figura de Akari se tornar translúcida, sua forma se fundindo com a energia do espírito. Ela estava sendo consumida, transformada em um portal para a entidade. Ele sabia que precisava agir rápido. Ele se lembrou de uma passagem em um dos livros antigos que falava sobre o espelho da alma, sobre como a reflexão da própria dor podia quebrar o encanto de um espírito aprisionado. Ele precisava mostrar à máscara sua própria dor, sua própria essência, para que ela pudesse se libertar. Com um grito, Kenji correu para Akari, ignorando a energia que tentava impedi-lo. Ele a abraçou, segurando-a com toda a sua força, tentando puxá-la de volta do abismo. Akari-san, ele gritou, sua voz ecoando no caos. Lembre-se de quem você é. Lembre-se de sua arte. Lembre-se de sua vida. O espírito uivou, tentando abafar sua voz, tentando arrastá-lo para a escuridão também. Ele sentiu a dor dela, o desespero, a tentação de se render. Mas ele resistiu. Ele se agarrou à sua sanidade, à sua determinação de salvar Akari. Ele se lembrou da Akari que ele conhecia, a restauradora apaixonada, a mulher que amava a beleza da arte. Akari vacilou. Seus olhos, antes vazios, começaram a mostrar um brilho de reconhecimento. A figura translúcida se tornou mais sólida, sua forma humana se reafirmando. O espírito recuou, enfraquecido pela força da vida, pela negação da dor. Kenji, exausto, conseguiu quebrar o encanto da máscara. O ateliê mergulhou no silêncio, um silêncio que era quase tão assustador quanto o caos anterior. Akari caiu em seus braços, inconsciente, mas viva. O espírito havia sido banido, ou pelo menos enfraquecido.
A Cari se recuperou lentamente, mas a experiência a havia mudado. Ela não se lembrava dos detalhes do espírito, nem da máscara. Ela se lembrava apenas de uma obsessão, de uma busca por perfeição que a havia levado à beira da loucura. Ela havia perdido sua paixão, mas havia recuperado sua sanidade. Ela abandonou a restauração de artefatos antigos, dedicando-se a formas de arte mais modernas, mais vivas. Kendi permaneceu ao seu lado, um guardião silencioso de sua sanidade. Ele sabia que o espírito ainda estava lá, esperando, sussurrando nas bordas da percepção. Ele sabia que a arte podia ser uma arma, e que a busca pela beleza, quando desprovida de compaixão, podia ser uma armadilha. Mas ele também sabia que a vida, a ausência de dor, podia ser uma forma de proteção, uma maneira de negar a existência do que não deveria ser. E assim, a lenda da Máscara No que chora lágrimas de Jade se tornou um conto de advertência e de redenção. Um lembrete de que a beleza, em sua forma mais pura, pode esconder segredos sombrios e que a busca pela perfeição pode nos levar à perda da própria alma. E que mesmo quando a máscara chora lágrimas de Jade, a força da vida e da esperança pode nos guiar de volta para a luz, salvando-nos de sermos engolidos pela dor que se alimenta da obsessão e do desespero, e que, às vezes, a maior obra de arte é aquela que nunca é restaurada, a máscara que permanece em seu sono, para que os espíritos nunca despertem. Se essa história arrepiou sua espinha e te deixou olhando para os cantos escuros do quarto, não esqueça de deixar aquele like sinistro para alimentar o algoritmo do terror. Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para ser o primeiro a receber nossas histórias macabras toda semana. Afinal, a próxima pode ser ainda mais perturbadora. Conta nos comentários se você já viveu algo paranormal ou qual história te assustou mais. Adoro ler relatos reais de vocês. E se você tem aquele amigo corajoso que adora um susto, compartilhe esse vídeo com ele. Ou com aquele que merece passar a noite em claro. A playlist de histórias sobrenaturais está na descrição para quem não consegue parar de ouvir. Nos vemos na próxima.